Boa tarde, eu estou hoje aqui para apresentar um pouco sobre coisas que vocês não devem fazer em Git. Essa é a nossa agenda, ela é composta de 8 anti-patterns, em que cada um deles ou eu já fiz pessoalmente ou eu conheço alguém que já fez. E para cada um desses anti-patterns eu vou caracterizar o problema, mostrando um cenário de exemplo. Vou mostrar quais são os problemas que podem ocorrer devido a esse anti-pattern e as possíveis soluções para eles. Bem, esse primeiro cenário ele é basicamente o seguinte: você fez várias modificações, foi para um branch A, por exemplo, porque você tem que desenvolver uma feature, comitou essas modificações, pegou o código do repositório central para sincronizar, sendo que ao invés de fazer um pull request, vocês vão para a master e de repente fazem um rebase desse branch em que vocês fizeram a modificação. E após isso, não havendo nenhum conflito no caso, vocês tentam jogar essas modificações para o repositório principal, dando push. Essa abordagem tem alguns problemas. Primeiro, errar é humano. Se você faz o merge manual do código, você está adicionando uma nova camada em que pode dar erro. Segundo, você vai ter que fazer um gerenciamento das permissões. No caso, por exemplo, cada novo usuário que entrar no seu time, você vai ter que estar dando permissão de acesso para esse repositório central para que eles possam estar dando push. Isso é perigoso de certa forma, principalmente se a pessoa não for iniciante em Git, porque ela pode fazer alguma besteira com a história e isso acabar prejudicando todo o time. E um outro problema que pode aparecer devido a esse merge manual do código é a questão de pôr em risco a colaboração, já que se as pessoas ficam simplesmente comitando diretamente, dando push diretamente das suas modificações no branch principal, acaba havendo menos code review. Existem basicamente duas estratégias de branching que são populares em Git. Eu vou dar uma leve recapitulada em cada uma delas para vocês entenderem melhor o problema. Existe a abordagem do repositório compartilhado, na qual existe um repositório central, geralmente em algum servidor, e cada pessoa tem o seu repositório local. As pessoas enviam as suas modificações para esse repositório central, para que outras pessoas possam ter acesso, e elas também sincronizam com esse repositório central para pegar as modificações que outros repositórios locais fizeram. Essa é a abordagem do repositório compartilhado. Uma outra abordagem é a de fork and pull, na qual existe um repositório central ainda, existem os repositórios locais, sendo que o repositório central ele só é utilizado pelo repositório local para pegar as modificações dos outros usuários. Mas as suas mudanças que você gera no repositório central, você na verdade envia para um fork remoto que você tem, e a partir desse fork remoto você executa um pull request para poder jogar as mudanças para o repositório central. Essa é a abordagem de fork and pull. Uma solução para resolver esse problema do merge manual de código é justamente utilizar essa abordagem de fork and pull. E para facilitar o uso dela, existem ferramentas apropriadas, como por exemplo o GitLab, o GitHub e o Gitbucket, que fornecem interfaces para facilitar a questão do pull request, na qual vocês podem fazer o review do código, linha por linha, submeter novos commits, até que aquele pull request esteja no estado adequado para ser mergeado com o repositório principal. No caso, isso é tudo automático. Ninguém vai precisar estar baixando as modificações e dando push diretamente. Ou seja, a ideia é focar, sempre dar preferência aos pull requests, como solução para esse problema do merge manual do código. E no caso, para seguir essa abordagem do fork and pull, basicamente toda pessoa do time vai ter que criar um fork do seu repositório principal. No caso, se vocês utilizam GitLab, GitHub ou Gitbucket, é só entrar no repositório principal e clicar lá para dar fork. E no caso, vocês vão dar clone no fork e não no repositório principal. E aí o fork vai ser a origem de vocês, geralmente é assim que eu faço, o fork fica sendo a origem, e para poder mandar as modificações, ou no caso para evitar que se acabe enviando acidentalmente modificações do seu local para o repositório central, o que eu costumo fazer é adicionar o repositório principal, o central, com um remote à parte, eu chamo ele de centro, geralmente, e eu substituo a URL de push por alguma string válida. Então, se eu tentar dar um push para o repositório central, vai aparecer essa mensagem, shall not push, dessa forma impedindo que as pessoas deem push para o repositório central. E no caso, para pegar as modificações, basta dar um git pull central master. Um outro anti-pattern comum é, no caso, imagine que vocês fizeram algumas modificações, mas de repente, devido a uma demanda que apareceu, vocês precisam mudar de branch. Mas se aquela modificação já está staged, vocês não vão poder simplesmente dar checkout para outro branch sem commitar antes. Então, no caso, eu já vi pessoas copiando o arquivo para outra pasta ou para outro local, dando um git checkout traço, que é uma forma de fazer esquecer as modificações, né, até o último commit, e dando um checkout para esse outro branch para ir trabalhar lá nele. Essa abordagem tem alguns problemas que, de novo, é errar humano e ficar gerenciando esses vários arquivos copiados
assim, não é uma ideia muito legal. Até porque o Git tem ferramentas apropriadas para você fazer esse tipo de coisa. E uma solução para isso é utilizar o Git Stash, que é como se fosse um local específico que você pode colocar tanto o que está como um staged, quanto o que está como unstaged, ao fazer essa transição de um branch para outro, por exemplo. Então, basta dar um Git Stash, essas modificações elas vão para a área de stash, e se vocês derem um Git Status depois disso, vocês vão ver que não tem mais nenhuma modificação. Mas se vocês derem um Git Status List, vai aparecer lá todas as coisas que vocês botaram no Git Stash. E para pegar essas modificações de novo, basta dar um Git Stash Apply. E depois de aplicar, basta dar um drop para retirar ele. Uma alternativa é utilizar o POP, Git Stash POP, porque ele aplica a modificação de volta e ele remove ela do stash. Um outro cenário comum é o usuário vai fazendo vários commits, colocando várias modificações, e de repente ele não está rodando a suite de teste ou ele não está rodando o aplicativo, e depois desses 12 commits ele resolve tentar rodar o aplicativo lá dele e ocorre um erro, sendo que ele fez 12 commits e ele não sabe exatamente onde é que estão esses erros. Uma outra coisa que eu já vi bem comum, eu inclusive já fiz isso no início, é dar um git diff head tentando olhar os 12 commits anteriores para ter ideia do código que foi modificado, para aí então ou tentar na base da tentativa e erros, alterar aquilo que você acha que está errado, ou analisar mesmo e se ver de cara, ótimo, mas se não vai ter que ser na base da tentativa e erro. E essa estratégia tem alguns problemas. Primeiro que ela não é eficiente, já que você, tentativa e erro, enfim, é bruta força, né? E também, quanto mais código modificado, ou seja, quantos mais commits você acabou fazendo até testar de novo sua aplicação, mais trabalho você vai ter para encontrar qual é o problema. O Git ele fornece uma ferramenta bem útil para resolver esse tipo de problema, que é o Git Bisect, na qual ele é uma forma de aplicar busca binária entre os seus commits para tentar encontrar esse estágio em que o seu código introduziu a regressão. Então, uma forma de utilizá-lo é dar git bisect start, depois dar um git bisect bad, colocando a hash do commit bad, geralmente é o próprio head, que no caso é o último commit. Depois basta dar um git bisect good, dizendo a última referência para o commit bom, pode ser uma tag, enfim, uma hash em git pode ser uma tag, pode ser uma referência de um próprio commit que vocês viram lá no git log. E ele vai começar a aplicar a busca binária. No caso ele vai, se foram 12 commits, ele vai para o sexto. E aí você vai ter que digitar, você pode rodar seu programa ou rodar sua suite de teste. E se tiver tudo ok, você vai digitar git bisect good. Se estiver ruim, você digita git bisect bad. Então se estava bom, você digita git bisect good, ele vai para o terceiro commit, e aí no caso, se esse commit tiver com defeito, você digita git bisect bad, ele vai para o primeiro commit, como se estivesse aplicando realmente busca binária nos commits, e depois que você dá um good depois de um bad, você finalmente encontrou aquele commit problemático, que introduziu uma regressão. E aí no caso o Git avisa que esse é o commit ruim. Existe uma forma de automatizar o Bisect, se vocês utilizam alguma suite de teste no projeto de vocês. Inclusive, vocês podem utilizar essa alternativa para começar o Git Bisect, ao invés de dar Git Bisect start e depois dar good and bad, vocês podem simplesmente dar start, passar a hash ruim e a hash boa, e depois basta dar um git bisect run e o código necessário para rodar a suite de teste de vocês. E aí ele vai rodar a suite de teste automaticamente e encontrar exatamente o commit que introduziu a regressão. Isso é muito poderoso se vocês realmente fazem uso de uma suite de teste ou alguma coisa similar. Um outro cenário bem comum é o usuário quer pegar as modificações do master, ou do master do repositório central, ele tenta pegar, mas ocorre conflito e ele fica com os ditos unmeasured paths. No caso, é bem comum as pessoas irem direto para os arquivos e tentar remover aqueles menor, igual e maior que aparecem quando ocorre um conflito, deixando só o código desejado. Sendo que isso não é eficiente, você arrisca introduzir erros de digitação. No caso, eu já fiz isso, por exemplo, fiz um commit, depois eu fui tentar rodar meu código e vi que eu tinha deixado iguais ali, porque eu tentei resolver isso manualmente, e pude dar um git commit amend para tentar resolver isso, porque eu ainda não tinha jogado para o repositório principal. Então não ia mexendo com a história do repositório principal. Mas o Git ele fornece uma alternativa para você resolver os conflitos de uma forma mais eficiente, que é utilizando o Git Merge Tool. Inclusive, vocês podem setar um Merge Tool, uma ferramenta de diff que vocês pretendem utilizar por padrão através do Git Config Global Merge Tool. Vocês podem colocar. No caso, eu utilizo o Kdiff, que é a minha ferramenta para resolver conflitos no Git preferida. E no caso, quando ocorre o conflito, ao invés de vocês irem nos arquivos editarem, vocês digitam Git Merge Tool e apertam Enter, e algo semelhante a isso. No caso, quando se utiliza o Kdiff, aparece para vocês, na qual vocês têm o commit de um repositório antes de dar conflito, o commit
do referente à sua modificação e o commit referente à modificação que veio do remoto, do repositório remoto que conflitou com o seu branch. E aí você pode escolher se você quer aplicar, no caso, a modificação de A, B ou C e salvar o arquivo, e ele já vai remover todos aqueles maior, menor, igual e deixar exatamente o código que você quer. Ou você pode digitar na mão, justamente nessa área aqui de output, o que é que você quer que fique no final. Basta dar save e sair, e aí você vai poder ir para os próximos arquivos, resolvendo assim os conflitos. É bem mais eficiente do que, enfim, estar procurando isso na mão. Uma alternativa ao Kadif, para quem gosta de GTK, é o Meld. A lógica é bem similar. Você tem essas setas e aí você passa, no caso, para a janela do meio, o que você quer que fique no final, dá save, sai e continua resolvendo os conflitos nos outros arquivos. Existem também outras alternativas ao Meld e ao Kadif. Uma é o Emerge, para quem gosta de utilizar Emacs. Tem também o Vindif, para quem gosta de Vim. E o GVindif, que é basicamente o Vindif numa janela de GTK. Um outro pattern bem comum é, que eu acho que todo mundo que começou com Git já fez em algum momento, que é sai dando git add em várias partes, em várias coisas, geralmente não relacionadas, e simplesmente faz um commit bem grande com todas essas modificações e, enfim, tenta dar push de todas essas modificações. Essa abordagem tem alguns problemas. Primeiro, os resultados agora, a visão dos resultados para o seu time vai ser a longo prazo, já que você sempre está fazendo commit gigantescos antes de estar jogando para o repositório central. As pessoas do seu time não vão estar vendo as modificações que você faz. E isso gera um outro problema, principalmente na parte de review, que como você costuma fazer commit muito grande, pull request muito grande, as pessoas tendem naturalmente a evitar fazer o review daquele commit, porque vai dar mais trabalho. Então você tenta fazer tudo antes de fazer aquele review. Quando no caso o pull request é simples e pequeno, é uma coisa bem simples, bem trivial, você chega lá, resolve no instante, dá ok, não tem problema. Mas quando você tem vários arquivos e várias linhas de código para olhar, você tem que olhar isso com mais calma. E um outro problema é que demorar muito para estar jogando suas modificações para o principal deixa suas modificações mais suscetíveis de terem conflito quando você for tentar jogar isso para o repositório principal. Uma solução para resolver esse problema realmente é dividir para conquistar e começar a criar commits granulares. E enviar isso frequentemente, ao invés de ficar criando commits gigantescos e tentar jogar isso de uma vez. Um outro cenário comum também é o usuário pega as modificações do repositório principal, de repente ele dá um git log e vê que, por exemplo, tinha um erro de digitação no último commit que veio do repositório principal. Então ele dá um git commit amend para corrigir esse erro de digitação, ou mesmo para corrigir algum erro, alguma regressão que o último commit introduziu, por exemplo. E quando ele tenta dar push, ele vai receber uma mensagem dizendo que o branch dele é não fast forward. E um dos problemas, claro, disso é que você não vai poder dar push até você resolver esse problema com o seu branch. Algumas pessoas não push -F quando esse tipo de coisa ocorre. Isso tem alguns problemas, das quais os dois principais são: quebrar a história dos outros. A partir do momento que você dá um git push F alterando a história, se outras pessoas contribuírem com esse mesmo repositório, essas pessoas vão ter vários conflitos quando tentarem pegar as modificações. E geralmente elas não vão gostar muito disso. Se você fizer isso na comunidade de software livre, a galera vai lhe xingar muito. E uma outra possibilidade é você perder commit, porque se um pouco antes de você enviar essas modificações alguém deu um push também, você vai estar realmente sobrescrevendo toda a história. Então, aqueles commits que foram introduzidos agora vão desaparecer. E isso é também um problema. Uma solução para isso é realmente evitar mexer com a história do que está no repositório principal. Já, no caso, se são commits que você fez na sua máquina local, mas que você ainda não deu push, ou, por exemplo, o merge request não foi aceito ainda, não tem nenhum problema. Vocês podem estar dando push no seu fork, por exemplo. Mas nunca faça isso no repositório principal. Nunca utilizem push-F. Mas se mesmo assim, por acaso, foi introduzida uma regressão e vocês precisarem remover modificações anteriores, uma estratégia é utilizar o git revert, que ele basicamente ele cria um novo commit desfazendo o que os commits anteriores fizeram. Seria, na prática, equivalente a um git reset, mas ele não destrói a história. Você realmente tira essas modificações, você só precisa passar a hash até onde você quer fazer esse git revert, e ele vai criar um novo commit, por exemplo. Se o commit passado deletou arquivos, renomeou arquivos e adicionou linhas, ele vai retirar essas linhas, renomear o arquivo de volta e trazer esse arquivo que foi deletado de volta. Um outro cenário comum também é o usuário muda para o master e ele faz o rebase de um branch, dá git status, e ele recebe a mensagem que o master dele
e o master do repositório central divergiram. Isso tem alguns problemas, que é misturar commits de diversos branches. Porque geralmente o master é o ponto de ramificação. É a partir dele que você costuma criar novos branches. E se você começa a adicionar, por exemplo, commit que por acaso ainda não foram aceitos num pull request, você vai fazer com que, se você enviar novos pull requests antes desses commits serem aceitos, que esses commits vão junto com os seus próximos pull requests. Ou seja, é como se você estivesse misturando os commits desses diversos branches que ainda não realmente foram aceitos no pull request, nos diferentes pull requests que vocês estão gerando. Uma solução para quando isso ocorre, isso inclusive ocorreu há umas 2 semanas lá no projeto da gente. Uma solução para isso é você mudar para um branch novo, criado exclusivamente para isso, e deletar o master. No caso, eu não sei se vocês sabem, mas se você passar o parâmetro swap para o branch, ele vai mostrar todos os branches, inclusive os branches de repositórios remote, que eles existem no repositório local, mas eles não aparecem, você dá só git branch. Então você pode dar um git checkout para, por exemplo, o remote central master e criar um novo master a partir disso, ou utilizando o git branch master ou o git checkout-b master. E aí você vai ter criado de novo um master que é uma cópia direta do master remoto, que é como o master sempre deve ser. Não joguem commit, não façam um rebase para o master. A ideia é que, principalmente quando você utiliza um modelo de fork and pull, que você sempre joga os seus branches para o repositório, para o seu fork, e não o master. O master realmente é só um ponto onde você dá git pull do repositório central, e só, em que você também utiliza ele para criar os seus branches. Você muda para ele e cria um branch novo, muda para ele e cria um branch novo. Um outro erro comum é o usuário, ele resolve utilizar o modelo de fork and pull, não vai fazer merge manual do código, então ele joga um branch dele para o repositório, para o fork, e a partir do fork ele faz um merge request, sendo que ele não dá tempo dos outros aceitarem o merge request, eles revisarem o merge request, ele simplesmente aceita. Isso já ocorreu também no projeto da gente. E isso tem alguns problemas, que é, no caso, a especialização vai gerar aquele tipo de comportamento de não fui eu que fiz esse código, ou eu não sei mexer nessa parte do código, só fulaninho sabe mexer nessa parte do código. Isso é indesejável. E também isso gera menos oportunidade, tanto para aprendizado, porque você não vai estar vendo o código dos outros, você não vai estar vendo os erros comuns que os outros cometem, ou as boas práticas que os outros fazem. E também gera menos oportunidade para treinamento. Principalmente quando você tem um novato no time que de repente não é tão experiente com a linguagem de programação que vocês utilizam, e ele não vai estar tendo essa oportunidade de as pessoas que têm mais experiência chegar e dizer, olha, faz isso, esse não é o estilo do nosso código e etc. E uma forma de solucionar isso é realmente você nunca aceitar o pull request que você mesmo criou. Geralmente tem um combo box lá em que você pode escolher outra pessoa do time para revisar aquele merge request, ele recebe uma notificação, depois ele comenta lá os problemas que ele achou no seu código e você corrige, envia esses novos commits e quando tiver no estado adequado, isso é aceito. E é basicamente isso. Essas são algumas referências que eu utilizei.